Olá, boa tarde. A visita do Papa a Cuba e aos Estados Unidos da América levou Francisco ao palco do mundo, acentuou a popularidade que caracteriza o seu pontificado e deu visibilidade à determinação de aproximar povos, culturas e países. Aura Miguel, jornalista da Rádio Renascença, acompanhou toda a viagem do Papa e vai hoje analisar no programa Eclésia o alcance das suas mensagens e dos seus gestos. Primeiro mostramos notícias que fazem a atualidade religiosa. O Sínodo dos Bispos sobre a família está de novo em andamento no Vaticano, sob a palavra orientadora do Papa Francisco. O Papa inaugurou este domingo a nova Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a família, com uma homilia em que apresentou verdade e caridade como chaves do debate de 3 semanas. In questo contesto sociale e matrimoniale assai difficile, la Chiesa è chiamata a vivere la sua missione, nella fedeltà, nella verità e nella carità. Vivere la sua missione nella fedeltà al suo Maestro come voce che grida nel deserto, per difendere l'amore fedele e incoraggiare le numerosissime famiglie che vivono il loro matrimonio come uno spazio in cui si manifesta l'amore divino, per difendere la sacralità della vita, di ogni vita, per difendere l'unità e l'indissolubilità del vincolo coniugale come segno della grazia di Dio e della capacità dell'uomo di amare seriamente. Francisco desafiou a Igreja a propor o significado autêntico do casal e da sexualidade humana no projeto de Deus. Dio benedice l'amore umano. È Lui che unisce i cuori di un uomo e una donna che si amano e li unisce nell'unità e nell'indissolubilità. Ciò significa che l'oggettivo della vita coniugale non è solamente vivere insieme per sempre, ma amarsi per sempre. Antes do início da reunião dos bispos de todo o mundo, o Papa presidiu a uma vigília de oração em que destacou a importância de recuperar a experiência conjugal e familiar da humanidade. Se non sappiamo unire la compassione alla giustizia, finiamo per essere inutilmente severi e profondamente ingiusti. Una Chiesa che è famiglia sa porsi con la prossimità e l'amore di un padre che vive la responsabilità del custode, che protegge senza sostituirsi, che corregge senza umiliare, che educa con l'esempio e la pazienza. Tenda su di voi. Os trabalhos do Sínodo prosseguem no Vaticano com reuniões gerais de debate e grupos linguísticos que discutem a missão e a vocação da família atual. Será um debate duro, mas clarificador. Assim pensa o cardeal Walter Kasper. Ele lembra que a doutrina não se altera, mas a disciplina pode mudar. It will be a hard debate, and the debate can be also very fruitful. Without debate, you cannot clarify the problems. But nobody wants to change the doctrine of the Church. The doctrine of the Church is common to all bishops, and it's a question only how to apply that valid doctrine to a concrete situation which has very much changed. And everybody knows that the situation of the marriage, the situation of the families is changing a lot, but it's not a new doctrine, but it's an application, how to make it concrete in the situation. With this changing of doctrine, we can change some discipline of the Church, but discipline is not for all eternity. Discipline wants to give help in a concrete situation, and if the situation changes, you can also change. Tinha o sonho de ser missionário nas ilhas do Pacífico Sul,
mas acabou por vir para Portugal, onde se destacou como capelão nas prisões. Foi um auditório cheio que acolheu o padre Dámaso Lambers nas instalações da Rádio Renascença para a apresentação do seu livro autobiográfico Uma Vida de Doação. Uma obra onde o sacerdote de origem holandesa desvenda as memórias de uma vida marcada pelo serviço aos outros, como evangelizador, como comunicador aos microfones da emissora católica e, sobretudo, como capelão prisional. Missão que começou a desempenhar em 1959 e que ainda hoje exerce no estabelecimento prisional do Linhó, com a consciência de que é preciso cuidar mais da reintegração dos presos na sociedade. Foi por isso que, em meados dos anos 80, decidiu criar a associação O Companheiro. Eu já pensava em fazer isto nos anos 60, porque tinha havido aqui, no Linhó, um rapaz bom, mas em todo caso os pais não o aceitaram em casa, quando saiu da cadeia, e voltou a falhar. Eu fui à polícia judiciária para estar com ele lá na cadeia. E nessa altura pensei, eu tenho que fazer uma coisa para estes casos. E por isso, isto é muito importante. O companheiro é muito importante. Sempre temos uns 40, 50, às vezes, homens que nós acompanhamos, que nós ajudamos realmente para se instalar na sociedade. O sacerdote de 85 anos diz que ser capelão marcou profundamente a sua vida e continua a marcar, sobretudo pelas histórias felizes que vai testemunhando junto daqueles que acompanhou na prisão. Há casos muito bonitos, muito bonitos. Eu só conto um caso. Foi aqui, encontrei um homem com 2 filhos. E foi há uns 2 anos ou qualquer coisa assim. E ele disse, senhor capelão, quem me chama capelão esteve preso. E então o homem disse, ele tinha estado na cadeia do Linhó, que era nessa altura a cadeia central de Lisboa, os reclusos até 5 anos iam para Linhó. E o resto ia para a penitenciária. Eram as 2 cadeias aqui nesta zona, nesta altura. E este homem tinha estado na cadeia de 65 até 70. E ele disse aos filhos, sabem filhos, isto é o padre da cadeia onde o pai esteve antes de vocês terem nascido, e etc. E este padre ensinou-me a amar Jesus. Isto é fantástico. Isto é maravilhoso. Além das prisões, o padre Dámaso Lambers começou por trabalhar na evangelização, nas missões populares, colaborou com a juventude no meio laboral e universitário e na entrada nos cursilhos de cristandade em Portugal. Para o sacerdote, estes projetos são exemplos de um comprometimento cristão e social que falta atualmente à Igreja Portuguesa. Nem toda a gente aguenta o estilo de vida que os cursilhos apresentam. E isto teve o seu efeito e hoje em dia o movimento está muito em baixo. Hoje em dia. E tenho pena porque nós não temos nada. Hoje não temos praticamente nada. Assim, uma coisa para mexer a igreja, não temos. As histórias de vida do padre Dámaso Lambers, figura histórica também da Rádio Renascença, compiladas na obra Uma Vida de Doação com a chancela da Paulinas Editora. Se lia a Bíblia. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Analisamos agora momentos marcantes da viagem do Papa a Cuba e aos Estados Unidos. É para isso a nossa convidada Aura Miguel, vaticanista, jornalista da Rádio Renascença. Cumprimento, muito boa tarde. Olá. Obrigado, Aura, por estares neste programa. Foi a dimensão política aquela que mais determinou, que mais esteve presente na viagem do Papa a Cuba e aos Estados Unidos? Talvez na comunicação social sim, não é? Porque, de facto, é extraordinário que o Papa, depois de já ter planeado uma viagem aos Estados Unidos, depois tenha acrescentado Cuba. E porquê é que ele acrescentou Cuba? Porque, entretanto, no final do ano passado, em dezembro,
desfez-se aquela verdadeira barreira que existia de décadas entre Estados Unidos e Cuba. E, portanto, não foi por acaso que ele entrou nos Estados Unidos através de Cuba. De resto, ele disse isso também na audiência geral na quarta-feira seguinte e que disse que foi uma passagem, foi uma ponte. Ele quis simbolicamente mostrar que era uma ponte entre Cuba e Estados Unidos, porque as pontes é que é, a cultura do encontro é que é, e não barreiras. Poder-se esperar mais dessa ponte que o Papa quis ajudar a estabelecer? Claro que do ponto de vista político há sempre imensas pressões e o lobby, podemos dizer assim, dos dissidentes, que é muito ativo, sobretudo os que saíram de Cuba e que estão sediados, como sabemos, em Miami e influenciam muito a sociedade americana, com senadores e tudo, de origem cubana. Queriam de resto, primeiro que o Papa recebesse dissidentes, coisa que não aconteceu, mas, enfim, a situação em Cuba ainda não está fácil e percebe-se uma evolução desde que o primeiro Papa lá foi, que foi João Paulo II, em 1998, e que ficou famosa aquela frase: é preciso que o mundo se abra a Cuba e que Cuba se abra ao mundo, que tinha também a ver com o embargo, a palavra que o Papa nunca usou também durante esta viagem, mas que, de certo modo, deu a entender. Portanto, que há um povo, que é o cubano, que tem uma determinada vocação. O Papa, de resto, quando chegou, disse logo que eles eram uma encruzilhada fundamental entre o norte e o sul, entre o leste e o oeste. De facto, Cuba está ali estrategicamente situada, não é por acaso por isso também que há tanto interesse à volta daquela zona. Mas há sempre insatisfeitos. Eu acho que, se calhar, do lado do governo gostariam de não ter ouvido certas coisas e do outro lado gostavam de ter ouvido outras coisas diferentes. De qualquer modo, também existe o povo cubano, não é? E isso o Papa também teve uma especial atenção, porque um dos motivos pelos quais lá foi o centenário o achamento da estátua da Virgem da Caridade del Cobre, que é, no fundo, a grande referência de identidade cristã de Cuba e que símbolo também do país, porque ali foi proclamada o fim da escravatura e dali partiram também declarações de independência da ilha e, portanto, tudo misturado. Foi muito interessante. Se bem que, quando João Paulo II lá foi, a situação estava mais difícil. Nem sequer o dia de Natal era dia de feriado, era um dia de trabalho. E depois Bento XVI teve mas também conseguiu que declarassem feriado. Isto é um exemplo. Há outras coisas também no terreno que se calhar não notícia. Mas que a Sexta-feira Santa passasse a ser feriado, vamos ver agora o que é que acontece agora com os efeitos desta visita de a licença para construir uma nova igreja, creio eu, depois de... Sim, são três novas igrejas, porque há mais de 50 anos que não havia autorização para construir igrejas e agora há autorização para 3 novas igrejas. O ponto de chegada era, sem dúvida, o Encontro Mundial das Famílias nos Estados Unidos. Antes o Papa discursou no Congresso e na sede das Nações Unidas. Também um peso muito político desta viagem do Papa aí? Sem dúvida, porque nunca tinha acontecido o Papa ser convidado para o Congresso norte-americano. Os Papas raramente falam nos parlamentos. Aconteceu com João Paulo II no Parlamento Polaco e no italiano, no Bento XVI no alemão e no italiano, mas este, como não foi à Argentina, não sei se quando ele for à Argentina também fala no Parlamento argentino. Mas o facto de o terem convidado para falar naquele âmbito político foi muito importante, e o discurso também. O discurso foi muito bem estruturado, porque ele foi buscar quatro nomes fundamentais na história do povo norte-americano, portanto Lincoln, Luther King, Dorothy Day e Thomas Merton, estes 2 católicos e também surpreendentes, e misturou-os todos neste discurso, quer dizer, por ordem, mas cada um remetendo para um setor de intervenção do Papa no discurso, e, portanto, foi muito interessante, porque o Lincoln sobre a liberdade, e, portanto, à volta da liberdade, a questão da liberdade religiosa, que também nem sempre é fácil, por causa da questão da objeção de consciência, que agora, no regresso no avião, o Papa voltou a reafirmar que era um direito fundamental. A questão do Luther King com os direitos para todos, portanto, aí pode-se abrir as chavetas da questão da imigração, da questão dos refugiados, e aí introduziu uma palavra muito forte, que foi a condenação absoluta da pena de morte. E, de resto, já depois disto, já executaram uma sentença de uma pena de morte para uma mulher. Enfim... Depois, Dorothy Day, a questão toda social, e aí introduziu as reflexões também da última encíclica, mas também a questão também de não explorar os recursos da natureza, portanto, não explorar os países mais pobres, ir buscar coisas, em vez de os ajudar, explorá-los, enfim.
E, finalmente, Thomas Merton, que era um monge terapista e contemplativo, onde ele introduziu, e também pacifista, onde introduziu a questão da paz e uma veemente condenação, por exemplo, ao comércio de armas. E aí é interessante ver, do ponto de vista negativo, como as televisões e os médias, as grandes televisões, todos com uma onda sentimental total sobre o Papa, é praticamente um superstar, e só mostravam ele a beijar e a abraçar, e nem uma referência sobre estas coisas mais incómodas, como a condenação da pena de morte e o comércio de armas. Mas nas Nações Unidas foi o apelo à renovação dessas estruturas internacionais que pode deixar mais consequências? Quer dizer, não sei se vai deixar consequências. Esse também foi silenciado. Eu nunca ouvi em nenhum meios de norte-americanos, também não tive muito tempo a avaliar tudo, mas naquilo que vi, nunca ouvi esta referência de que ele disse que era preciso uma verdadeira reforma do Conselho de Segurança e dos institutos financeiros internacionais, não é? Portanto, uma fortíssima crítica a dizer que tinham que, enfim, ser mais inclusivos e que era preciso repensar. Isso tudo entronca nos documentos do Papa, que é a Alegoria do Evangelho e a encíclica. E, portanto, ele, no fundo, também desenvolveu muito, foi exatamente isso. Portanto, a questão ambiental e este conceito de ecologia humana alargada, onde entra vários aspectos e portanto, o desenvolvimento integral. Ele, e foi confirmado pelo porta-voz, levou uma agenda, e essa agenda tinha-lhe sido pedida, tinha-lhe sido confiada na viagem anterior à Bolívia, porque o Papa encontrou-se com os movimentos populares, foi a segunda vez, porque tinha feito primeiro o encontro no Vaticano, liderado por Evo Morales, e ele reuniu-se, houve um grande encontro na Bolívia sobre estas temáticas, e uma das conclusões desse segundo encontro foi uma agenda que pediam ao Papa para levar às Nações Unidas, e ele levou, portanto, os famosos 3 T's, terra, trabalho e teto, e este equilíbrio no mundo que para haver mais uma inclusão, para não haver a exclusão, portanto, isso foi a predominância do discurso do Papa, foi nessa linha. Família, finalmente, e enfim, isso que é o tema mais relevante de toda esta viagem, pelo menos para o próprio Papa. Esse. Exatamente. Podemos encontrar nas intervenções que o Papa fez em Filadélfia e, sobretudo, depois de regresso a Roma, podemos encontrar aí o que as conclusões do Sínodo dos Bispos? Isso não. Conclusões é só no fim. Mas ele também... estão muitas boas indicações. Sim, não é por acaso, porque na entrevista que eu lhe fiz, como sabes, durante 1 hora, não é? Uma das condições era que ele não queria falar no Sínodo, porque ele quer que os bispos falem, porque só fala no fim. Portanto, eu percebo, portanto, não se pode falar em conclusões do Sínodo, porque ainda não sabemos o que é que vai acontecer no Sínodo. É, sim, interessante ver as linhas que ele apontou durante esta viagem, que, de resto, também não é por acaso que a Jornada Mundial da Família acontece antes do Sínodo da Família. E aí há uma valorização imensa, aliás, incontornável da família, o valor da família em todas as perspectivas, e há uma nota que eu achei muito interessante, que é a atenção às pequenas coisas e aos detalhes do cotidiano. Isso é também a maneira como ele quer que se viva a fé. Porque eu acho que uma das preocupações que ficou evidentes do Papa, eu acho que não tem a ver só com os Estados Unidos, tem a ver sobretudo com o chamado Primeiro Mundo, portanto também tem a ver connosco, com a Europa, portanto, que há muita rotina e enfim, as pessoas têm muitos vícios também de cristianismo, é que o cristianismo não é sobretudo um conjunto de regras e discursos portanto, também serve para a família, não é? É sobretudo uma experiência de vida. Tal discurso positivo que o Papa acentuou. Essa experiência de vida abraça tudo, e também tem problemas, também tem dificuldades. No regresso quando vínhamos de volta, foi muito interessante por causa deste... Enfim, assim, há uma grande tensão, reina uma grande tensão, tal como já reinava no Sínodo anterior, agora acho que ainda está um bocadinho mais extremado, e uma das coisas, nas objeções, foi por causa do documento sobre o acelerar das nulidades matrimoniais, corria a voz que isto era praticamente uma espécie de divórcio católico. O Papa deixou bem claro que não é isso, e que também mostrou pena de que só se fala no Sínodo para dizer que isso vai permitir e abrir finalmente a possibilidade de comunhão aos que têm segundas uniões. Ora, o Papa diz que o Sínodo não é isso, não é disso que se trata, trata-se mesmo da vocação da família e, portanto, quer dizer, o horizonte do Sínodo é enorme, mas, claro, consciente, muito realista, porque há muitos problemas novos do nosso tempo contemporâneo, portanto, desafios contemporâneos, e isso vai ser tudo tido em consideração. Portanto, eu acho que não se pode dizer já como é que vai ser. Deu para ver foi que o Papa está muito realista sobre os problemas das famílias e não está... Quer dizer, o facto de ele estar silencioso, como esteve no outro sínodo, só falou no fim, eu acho
muito provavelmente vai acontecer o mesmo. E queria terminar com um registro mais pessoal. Ana Miguel, já conhecias o Papa Francisco de muitos contactos. A entrevista que lhe fizeste há umas semanas atrás ajudou para essa proximidade também pessoal e até de Portugal com o Papa? Sim, claro. Sentiu-se agora neste voo? Nesta viagem? Isso desta vez ele só me perguntou se ele estava contente com a entrevista e se tinha tido bom a divulgação. Porque, claro, também eu tinha pouquíssimo tempo antes, uma semana praticamente, estado 1 hora com ele. Portanto, o que a mim me impressiona é esta familiaridade que ele imprime, de tal maneira que eu facilmente lhe pedi-lhe uma entrevista como se fosse tipo uma pessoa de família, que era uma coisa que eu, mesmo com João Paulo II, durante tantos anos a segui-lo, fazia mais cerimónia. Portanto, ele, de facto, tem um jeito de proximidade. O seu estilo é de tal maneira próximo que uma pessoa até se anima, que foi o meu caso, simplesmente tipo ovo de Colombo. Nós vamos 70 e tal a bordo. Ninguém lhe tinha pedido, eu pedi e ele deu-me. Portanto, e demonstrou essa proximidade também na própria entrevista, sim, depois não é? na maneira assim afetuosa como conversámos, que eu própria também fiquei surpreendida como é que foi uma conversa tão fluente e tão serena, e a maneira, isso também revela, isso não tenho uma dúvida, uma estima por Portugal, porque quer dizer, ele podia ter escolhido um grande média mundial para influenciar sei lá eu o quê, e escolheu-nos a nós, que somos 10 milhões, e portanto foi um grande privilégio, até acho uma espécie de preferência desproporcionada, mas Nosso Senhor e ele lá têm os seus critérios. É também o mérito de muitas horas a acompanhar o Papa, muitas horas, enfim, muitos anos já, não é? Em voos mas eu tenho colegas com mais anos a acompanhar o Papa e nunca lhes tinha acontecido. Já não muitos, não é? Sim, mas uns 3 que vão à minha frente em números de viagens, 100 e tal viagens já com os 3 Papas, e isso não aconteceu com Felizmente que aconteceu contigo e com Portugal. Sim. Obrigado, parabéns também por esse trabalho junto do Vaticano. O programa Eclésia mais logo faz-lhe companhia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.